boa noite, doutores, boa noite, internautas. Aqui estamos mais uma vez com mais uma live semanal da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, com importantes informações no dia de hoje, decorrente das atividades da ANB, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Distrito Federal, dos quais vamos conversar sobre os assuntos que nós vamos conversar daqui um pouco. Hoje estão conosco o doutor Antônio Cláudio Dias Veloso, como vocês podem ver no vídeo, o nosso presidente regional da ANB do Rio de Janeiro, a doutora Aldenora Batista Pires, que é a nossa primeira suplente da ANB do Rio de Janeiro, o doutor Carlos Ailton Matira Júnior, que estava inscrito para participar, parece que está preso no trânsito, mas se ele vier, ainda haverá possibilidade de incluirmos no nosso bate-papo de hoje. Também está aí o doutor Josimar Paes Bandeira, nosso presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito do Distrito Federal. E, como não poderia ser diferente, a nossa querida doutora Leonice de Oliveira Vieira, nossa presidente regional do estado de São Paulo e vice-presidente da ANB nacional, além desta presidência nacional que vos fala. Antes de mais nada, muito boa noite, nossa gratidão. Queremos saudar também os nossos doutores e doutoras internautas que nos acompanham toda semana em nossas lives semanais. E nós já estamos aqui com muitos colegas, muitos internautas que nos acompanham, muitos deles, inclusive, que são representantes regionais. O doutor Josias Alves, o doutor Antônio Cláudio, que já está no seu vídeo, a doutora Cacirley Andrade, a nossa querida doutora lá da Bahia, a doutora Ivani Quirino, a doutora Andressa Catilli, é isso, né? O doutor Edivaldo Santana, quem está nos ligando agora é o doutor Lino Lima Aguiar, mas eu não vou poder atender ele agora. Nosso querido doutor Genivaldo de Jesus, lá do estado da Bahia, Roberto Carlos Elias, Marcos Antônio Moura, Jean Simões, Juvenal Alves, Marco Antônio de Moura de novo. Então é isso. Doutor Nelson Cipriano, nosso presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito do estado do Paraná, doutor Carlos Nogueira, nosso vice-presidente do estado do Paraná, a doutora Jo Guedes de Lima, nossa primeira suplente da doutora Kátia, lá do estado do de Pernambuco, o doutor João Batista Santiago, nosso segundo suplente do estado do Espírito Santo, o doutor Alailson Cruz, doutor Elci, Jo Guedes, enfim. Queremos saudar a todos nossos queridos internautas pela presença, o doutor José Alício Silva do Nascimento, do Rio de Janeiro, a doutora Albanísia Carvalho, sempre presente, nos prestigiando, e o doutor José Walter, nosso presidente lá do estado do Espírito Santo, a quem queremos saudar e externar nosso fraterno abraço, e o nosso querido irmão, doutor doutor Edson Leles, do estado de Minas Gerais. Dito isso, a doutora Alicia Greco também, que é a nossa primeira suplente do estado da Bahia, o doutor Ronaldo Mesquita de Carvalho, a quem queremos saudar com o nosso fraternal abraço. Esta semana tivemos atividades no domingo no Rio de Janeiro, em que a ANB se fez representar num evento num clube de militar, inclusive com a promessa da participação do presidente da República, mas parece que houve imprevisto, doutor Antônio Cláudio. Fale-nos um pouco sobre esse evento que ocorreu no domingo passado, doutor Antônio. Primeira coisa, já boa noite a todos. Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Pode falar. Primeiramente, quero desejar boa noite, doutor Carlos, a doutora Leonice, doutora Aldenora e o doutor Josimar, meus parabéns. E nós recebemos o convite para ir no primeiro aniversário da 21º CAC de bateria antiaérea do Rio de Janeiro. O pessoal que já é da reserva militar, que estão fazendo seu primeiro aniversário, e nos foi convidado a nossa participação lá, né, que o presidente Bolsonaro ia estar, nós fomos muito bem recepcionados pelos militares da reserva, né, no clube deles lá, nos apresentamos, contamos a história da ANB, falamos o que nós estamos querendo. Então, fomos muito bem recepcionados, tanto eu como a doutora Leonora,
Aldenora, doutor Carlos Matias, nós fomos muito bem recepcionados, junto com o Marcos Tadeu, ele que nos recepcionou, que nos fez de cicerone, nos apresentando todos os militares lá dentro, né? E fomos muito bem tratados, muito bem recepcionados, correu tudo tranquilo, tudo na ordem, né? E uma experiência muito boa para a NB, e nos colocamos à disposição para os próximos eventos que houver, e se nós formos convidados, nós estaremos lá. A doutora Aldenora gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora? É isso, teve muito carinho deles com a gente, entendendo o nosso problema, a nossa situação de não poder trabalhar. Você está me ouvindo? Tá, sim, estamos lhe ouvindo. De não poder trabalhar, estamos presos, né, com essa bendita aí, para não falar maldita, OAB aí, mas com muito carinho, todo mundo entendendo e participando das nossas questões. O doutor Antônio falou lá na frente de todo mundo, expôs toda a nossa situação. Foi muito bom. Gostei muito. Muito bem. Joel Lima Silva, nosso presidente do Sergipe, Estado de Sergipe, a nossa saudação. O doutor Lino Lima de Aguiar, que está lá na Argentina, está nos acompanhando lá de fora. Portanto, nossa saudação. Vai ficar vovô logo, logo. E a partir do dia 15 deverá vir o netinho do doutor Lino. Parabéns, doutor Lino, que estamos todos esperançosos de que ele venha bem. Doutor Cláudio, doutor Aldenora, o que foi que o presidente não compareceu? O que aconteceu? Eu soube lá que foi a agenda dele, que ele estava sem compromisso para comparecer lá, porque ele tinha outros compromissos mais necessários, que ele não poderia faltar, e que se ele fosse, iria atrasar a agenda dele. Então ele preferiu sacrificar essa parte, né, e cumprir outra agenda mais necessária para ele. Essa foi a explicação que nos foi informado lá, né? E os militares tomaram conhecimento das fraudes, todas essas fraudemias todas aí, doutor? Todas elas eu expliquei, eu expliquei o que a ANB estava presente, né? A fraude da OAB, ela que foi aprovada nas duas câmaras em menos de 3 meses. O normal seria, no mínimo, 5 anos para ser aprovada nas duas câmaras. Ela não foi aprovada, tá? E, além disso, existe a fraude, tá? da assinatura de Itamar Franco, comprovada por um perito oficial, né, da Justiça, que mandou fazer e comprovou que as assinaturas não eram de Itamar Franco, inclusive a assinatura também de demissão dos referidos peritos, que agora que estão retornando ao trabalho, de acordo com eles entraram na Justiça pleiteando o retorno ao trabalho. Então, agora que estão retornando ao trabalho, que até então também esses peritos estavam afastados de suas funções, né? Então, graças... Nesse particular, doutor Antônio Cláudio, esse processo específico do Estado do Paraná, em que 2 servidores públicos da Receita Federal foram afastados, não importa qual foi a acusação que caiu sobre eles. O fato é que os 2 decretos demissionários foram firmados por pessoa diferente do Itamar, que era para ser Itamar. Isso mesmo. Né? Então é importante que se frise isso. E as assinaturas que constam naqueles decretos fraudados, inclusive dito pelo próprio presidente, pelo próprio perito na ocasião, ele trouxe todas as assinaturas que nós vamos ver daqui um pouco. Vamos fazer uma análise de novo, pontual. Nós não esgotamos essa matéria na semana passada na live da Regina Vilela, mas nós fizemos uma análise daqui e realmente não há o que se discutir. A fraude da sanção presidencial de Itamar Franco, do PL 2938, que está relacionado à Lei 8.906, é uma fraude escancarada. Isso mesmo. É isso, né? Doutor Aldenora, gostaria de acrescentar alguma informação a mais? Não, a gente participou muito junto, né, lá nesse momento. O doutor Antônio foi lá na frente, como eu já falei, explanou toda essa situação. Eu sou meio tímida, né? Fiquei só de companhia lá
Mas foi muito bom. E foi exatamente isso. A gente passou toda a ideia do que é a ANB, o que a ANB propõe, né? As pessoas se interessaram, inclusive, ouvindo a gente, e foi muito positivo. Foi muito positivo. Essa é a minha fala. Tirar o som. Congelou. É o sinal lá. Daqui a um pouco ele volta. Deve ter caído o sinal lá. Aqui no Rio não tem esse problema. Esse aqui é live é muito bom. Nossa, que ótimo. Aqui é difícil, mas de vez em quando ela também oscila, viu? E eu estou no telefone, senão eu não ia conseguir. Oi? Eu estou no telefone. Mas o senhor não conseguiu baixar pelo computador? Não consegui. Eu estou no telefone. Ah, tá. É porque tem uma configuração para fazer lá para poder baixar. E, doutora Leão, quando é que vem aqui no Rio, hein? Ai, doutora, olha, doutora Loura, até que gostaria, viu? Mas está bastante complicado, viu? Para sair assim. Mas um dia a gente. Vai chegar um dia que nós vamos sim. Nós temos tanto lugar para ir. O doutor Josimar quer que eu vou andar de barco, ele quer me matar, que ele sabe que eu não gosto de água. Ele quer me matar, ele quer me colocar no barco lá. Eu já falei para ele que eu não vou, porque eu passo mal, né? Mas ele falou que não tem problema, não, que eu não vou passar mal. Ele só vai me mandar para fora do barco, mas ele quer que eu vou para lá. Tem Bahia, tem Paraíba, nossa, tem tantos lugares para nós irmos. Tem que agendar, então, né? Ainda bem que nós temos a doutora Leonice, que sabe comandar o barco aí. Quando cai a internet aqui é uma coisa terrível, né? É doutor o final. Doutor Josimar, conte para nós o que aconteceu hoje em Brasília. Boa noite, doutor Carlos. Deixa eu só fazer uma apresentação antes, rapidinho. Uhum. Nós recebemos, através do doutor Cláudio, o convite para participar do processo de filiação do presidente da República. Como o doutor Cláudio mora no Rio de Janeiro, ele nos encarregou para determinar e autorizar o presidente do Distrito Federal, doutor Josimar Bandeira, representar a ANB nacional na condição de ANB do Distrito Federal, no processo de filiação do presidente da República. Mas isso foi algo assim inusitado que aconteceu, né? E foi uma coisa muito importante, tendo em vista que o presidente da República, que está tomando conhecimento dessa matéria de agora, porque até então eles não sabiam todo esse processo da fraudemia. E eu fiz contato com o doutor Josimar, e ele de pronto, como sempre, com muita gentileza, com toda a dedicação à causa de todos nós, ele se prontificou e foi com outro colega nosso, que vai falar agora no evento importante com a presidência da República. Doutor Josimar, a palavra é sua. Boa noite, doutor Carlos. Boa Prazer noite. revê-lo novamente. Doutor Cláudio Honor, doutora Leonora. Antônio Cláudio. Antônio Cláudio e doutora Leonice. Né? Doutor Carlos, a ANB aqui de Brasília, ela não para. Isso a gente sabe, doutora. Ela não para. Que nós estamos trabalhando constantemente, arduamente, com foco, que é colocar todos os nossos colegas, advogados da lei maior, acabar de uma vez esse impedimento do exercício profissional. Isso aí é uma missão da ANB em conjunto. E o doutor Marcos Tadeu, membro da ANB, reside aqui em Brasília, e ele mora próximo da presidência, né, na Vila Planalto, que é uma vila antiga do início de Brasília, que fica ao lado ali dos ministérios, se alguém conhece, né? E eu venho mantendo contato com ele frequentemente. Essa agenda do presidente no Rio de Janeiro, nós aqui ficamos sabendo e acionamos aí o senhor, doutor Carlos, o senhor acionou a diretoria da ANB do Rio
Rio de Janeiro. Graças a Deus também foi um sucesso, independentemente dos nobres doutores não ter conseguido conversar com o presidente, mas foi um sucesso. E através do doutor Antônio Cláudio, eu fiquei sabendo que existia uma lista de convidados para participar da solenidade de filiação do nosso presidente ao partido PL. Conversei com o doutor Marcos Tadeu, ele, como é um militar da reserva, o presidente Bolsonaro foi chefe dele lá no Exército, né, superior dele, e ele tem uma convivência, sim, ele tem uma intimidade com o presidente, com uma amizade, né, de amigos, de farda. E nós fomos lá, só que a segurança, doutor Carlos, estava muito rígida. E só puderam entrar senadores, deputados e autoridades de primeiro escalão. E como o doutor Marcos Tadeu é um militar e ele conhece o pessoal, liberaram a entrada dele. E aí eu passei todas as coordenadas para ele. E ele conversou com o presidente e ficou certo da gente estar um encontro, né? Da gente preparar o encontro. Só que não teve como a gente marcar com a pessoa lá na hora, que é um coronel, cordinha dele, que anda sempre ao lado dele. Devido à segurança estar muito rígida, então ele não teve como conversar com ninguém, esse coronel. Também não posso citar o nome dele. Mas nós vamos, num local já acertado, nós vamos marcar essa agenda com o presidente e vai dar tudo certo. E não tem data ainda, né, doutor? É breve. E hoje eu já tive conversei com o coronel, né? Doutor José Mar... com ele. Ok. Falar. Pode deixar assim, não precisa entrar em mais detalhes, não, doutor. Tá de bom tamanho. Tudo Essa bem. informação é muito importante, né? E fique tranquilo que Fica tranquilo, doutor Carlos caiu, doutor Josimar. Doutor Josimar. Eu estou segurando. Já vai levantar. Ele caiu, mas ele já vai levantar. Mas, doutor Josimar, está de bom tamanho as informações. Parou. Stop. Aí parou, agora stop. Doutora Leonice, ocorreu um fato lá no Rio de Janeiro que repercutiu na internet. É uma mulher que ofendeu o presidente, né, com palavras de baixo escalão, né? Baixo escalão. E a polícia foi um encalço dessa mulher. E devido a isso, o GSI fortaleceu a segurança. Agora está difícil para você chegar perto para poder cumprimentar o presidente ou falar com ele. Por causa disso. Deu tudo certo. Mas deu tudo certo hoje, né? Deu tudo certo. Doutor Carlos caiu, mas já levantou, viu, moçada? Levantou. Doutor Carlos, deu tudo certo. Foi ótimo, foi proveitoso hoje a ação da ANB. E tem mais novidades por aí. Viu? Sim, mas segura, doutor. Segura, vamos. Doutora Leonice. Algum comentário? Stop! É isso aí. Doutores e doutoras, sabe, lá atrás, quando nós iniciamos as nossas plataformas da ANB no WhatsApp, eram 18 plataformas numeradas da ANB nacional, porque ela só comportava, né, a quantidade de 257, isso com os presidentes, suplentes e os vices, né? E nós tínhamos mais, acho que era 26 regionais. E, num determinado momento,
os nossos doutores e doutoras, que são assim, ó, show de bola, começaram a fazer umas figurinhas dizendo assim: todo mundo tenta, mas só a ANB arrebenta. Tá aí, a ANB está arrebentando, a ANB está provando ali, a ANB tem provas materiais, a ANB não veio para brincar, a ANB está aí, e nós vamos ter o nosso direito, sim, de advogados e advogadas que somos. Aquela lei que deu direito a todos lá atrás, que é a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que foi respeitada, cláusula pétrea, e a partir de 96, mais propriamente a partir de 94, com esse crime federal, dessa fraude, ausência de votação nas casas legislativas, e o mais agravante ainda, falsificação de assinatura de um presidente, o crime é grave demais. É demais. Tá? E a ANB está provando, ela não inventou nada, são provas materiais, e contra fatos não há argumentos. Nós temos que exigir o nosso direito. A ANB não vai parar aqui. Enquanto nós não tivermos o nosso direito reparado por esse crime, a ANB não vai parar. Não adianta. Nós queremos o nosso direito. É direito. Nós queremos a justiça. A todos. Muito bem. Doutores e doutoras, deixa-me fazer uma apresentação aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, buscar um arquivo de vídeo. Vocês olhem a assinatura de sanção presidencial. Prestem atenção. Prestem atenção. Veja o que... Deixa eu ver se eu acho aqui. O vídeo das assinaturas de Itamar. Olhem para a assinatura. Olhem para essa assinatura. E vocês vão me dizer... Olha isso aí. Tem que virar, tenta virar ela. Eu não consigo virar, doutora, mas olha aqui, ó. Eu realmente não consigo, mas dá para ver direitinho, não dá? Olha aqui, ó. Ótimo. Dá para ver a assinatura. Dá para ver. Dá para ver. Não precisa... Olha essa assinatura. Aí vocês vão agora, vão verificar um verdadeiro... Vamos remover isso e vamos colocar aqui, compartilhar as assinaturas colhidas de próprio punho de Itamar Franco. Vejam só. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós achamos aqui. Não, aqui, esse aqui... Esse aí é o encontro que eles tiveram. O encontro que eles tiveram lá o perito com o Itamar Franco. Ok? Esse encontro que eles tiveram. Pode ver que isso aqui, ele fala a hora que eles tiveram o encontro, tá lá em cima o nome do perito, né? A hora que eles se encontraram com o Itamar Franco, no local onde eles se encontraram, aqui é chegada no Rio de Janeiro, doutor Antônio Cláudio, doutor Aldenora. Pode ver aqui, ó. Esses dados todos estão conosco. Esses dados são os dados colhidos nos autos do processo que originou a perícia, o pedido da perícia. Então, esse foi o encontro entre o perito, os dois peritos e mais o presidente da República, onde eles colheram as seguintes assinaturas. Prestem atenção agora. Vamos ver aqui. Vamos remover esse aqui. E vamos trazer agora o arquivo das assinaturas do presidente da República. Vamos ver aqui. Olha aqui. Vamos parar aqui. Agora vocês me digam se tem alguma semelhança com aquelas assinaturas que estão lá no PL. Olhem a assinatura original de Itamar Franco. Tem alguma semelhança com aquela assinatura? Nenhuma. Então, vejam só. Vejam. Oi? Oi, doutora Aldenora. Totalmente diferente. Não tem como. Olha, e veja ali embaixo, ali, ó, na parte de baixo,
que tem as rubricas, por mais que eles queiram falar, né, de que poderia ser uma rubrica, é totalmente diferente do que isso. São as assinaturas colhidas de próprio punho pelo perito técnico, grafotécnico, que analisou as assinaturas lá do decreto demissionário. Portanto, não tem como dizer que aquele PL 2938, veja só, diz ali em cima, as assinaturas e rubricas constantes deste documento, né, foram retirados de próprio punho de Itamar Franco pelo próprio perito. Portanto, não há o que se discutir. Essa matéria está literalmente esgotada, e o que mais nos chama atenção nesse ambiente todo é que o próprio Itamar Franco, quando confrontado com as outras assinaturas, ele não reconheceu como sendo suas. Portanto, a ANB agora vai fazer uma grande representação em todos os órgãos públicos, como já fez no passado, mas agora com esse documento grafotécnico, mais a mensagem 512 da sanção presidencial, nós vamos representar agora, junto ao Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, ABIN e principalmente o Ministério da Justiça. Não pode vigorar uma lei fraudada com assinatura de sanção presidencial. No momento que você insere uma lei dessa natureza, que sequestrou o direito no Brasil mediante uma fraude, e nós termos que nos submeter a um ato ilícito, nós somos tão culpados, se nós nos submetermos a isso, quanto a própria fraude. Nós, como operadores do direito, não temos a permissão de aceitar esta aberração. E podem ter certeza que a ANB não vai só questionar a questão das assinaturas. Não bastasse o rito de não votação, tanto na Câmara quanto no Senado, ainda o impedimento ao exercício profissional por todos os anos vai gerar uma ação de reparação de danos morais e danos materiais, necessariamente invocados judicialmente. Nós só estamos esperando formatar toda essa situação, doutora Léo, doutor Josimar, doutor Antônio Cláudio e doutora Aldenora, e prezados internautas, nós só estamos esperando formatar tudo isso, porque ninguém vai mais ficar no silêncio. Nós temos muitos colegas inscritos na OAB que estão revoltados com essa situação da constatação dessa fraude escancarada, que é a assinatura fraudulenta de Itamar Franco, que sancionou essa lei, doutora Léo. Com certeza, não tem como se sustentar mais isso. Nós temos que ter o nosso direito de exercer a profissão lá, e de alguma forma vão ter que nos liberar a nós seguirmos com nossos procedimentos de certificação digital, podermos peticionar igual a todos os demais advogados e advogadas. A advogada é profissão, a advocacia não é de entidade nenhuma, a advocacia é dos advogados, sejam eles públicos, sejam eles privados, é direito de todos os advogados, da profissão de advogados. Não tem mais como. E aqueles que foram injustamente, além desse pedido, doutor Carlos, por todos esses anos, impedidos do exercício profissional, por dano material, dano moral, por perdas de colegas nossos que tiraram a vida, depressão, desemprego, e aqueles que foram processados por exercício ilegal da profissão, que nunca existiu na advocacia. Nunca existiu. Esses também têm que entrar e requerer os seus direitos, porque eles foram processados injustamente. Agora, eu volto a perguntar, aonde é que estão esses juízes, esses delegados que recebem esse exercício ilegal da profissão, que não tem sustentação, não está no rol? E agora, com esse crime, eu pergunto à justiça, aos delegados, aos juízes, promotores, desembargadores, como é que vocês vão continuar agindo, deixando de recepcionar os advogados que foram injustiçados todos esses anos? Doutora Léo, o vosso colega aí de São Paulo, o vosso conterrâneo, e a quem eu saúdo aí, o doutor
Luiz Carlos Triana Garcia, ele diz: estamos reunidos com 2 colegas nossos de farda, sempre como nós falamos, que são inscritos na extinta e inexistente OAB. Então estão nos acompanhando. Voltamos a dizer mais uma vez, aqui externamos a nossa homenagem a todos aqueles advogados inscritos ou não inscritos, porque a nossa luta por uma coisa só, direito ao exercício profissional. E nós não queremos aqui, em hipótese nenhuma, criar uma guerra fratricida, de irmãos contra irmãos, inscritos contra inscritos. É tudo o que esse sistema quer. O que nós queremos é a harmonia do curso de direito, a união. Aqueles que estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e aqueles que não estão inscritos, que tentaram por provas e provas até descobrir essa situação, já muitos não fazem mais a prova, estudaram a mesma grade curricular dos demais colegas inscritos. Então aqui não se está, em hipótese nenhuma, levantando um torpedeamento ou uma artilharia apontado para aqueles que estão inscritos. Em hipótese nenhuma, somos todos colegas, não é verdade? O que nós precisamos e queremos e estamos pedindo para que essa gente se junte e vamos olhar as provas materiais, as fraudes, porque aqueles inscritos sofrem de igual maneira com restrições de publicidade. Agora vocês não poderem mais publicar na internet certas coisas pessoais, porque a ordem quer que você não publica. Quer dizer, isso é uma arrogância, uma soberba sem tamanho. Então queremos... É uma ditadura. Oi? É uma ditadura. Nós queremos juntar forças, nós queremos todos... Temos o direito a trabalhar. E é isso que nós vamos levar ao presidente da República, além de outros fatos gravíssimos que ainda estão por vir. Então, nós todos queremos ser colegas irmanados para que possamos oferecer as nossas causas a um juiz togado que possa... Porque, veja só, quando se diz que o advogado pode causar prejuízo à sociedade, a advocacia é meio, a advocacia não é fim. Então, por mais que você instrua uma peça processual bem orientada, bem instruída, não é que você que vai dizer que se o juiz vai conceder ou não. É o juiz que vai analisar a peça e, diante das provas acostadas, ele que vai dizer o direito posto. Então, a advocacia é meio e não é fim. Portanto, carece de lógica jurídica sustentar que o advogado pode causar danos à sociedade. Quer dizer, mesmo que você nem tenha iniciado ainda a sua atividade de jurista, você já está sendo condenado porque nem começou a trabalhar, mas você pode causar dano e não vai causar dano. Então isso é muito grave e o presidente da República já disse que vai tomar providência nesse sentido. Doutora Léo. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Hoje, não vou citar nome de quem, como e por quê, mas nós tivemos uma decisão muito favorável. E eu sinto dizer que todo esse trabalho ele foi elaborado por advogados não inscritos. Decisão favorável por advogado não inscrito. E um trabalho que iniciou com advogado inscrito. Então, não é esta prova que avalia a capacidade de nenhum profissional advogado. E o doutor Luiz Carlos, aqui de São Paulo, eu tenho ciência dos colegas inscritos que estão junto a nós, e muitos outros também que não é de São Paulo estão junto a nós. Sabe por quê? Porque esses advogados eles estão se sentindo traídos, eles estão se sentindo, sabe, muito mal por tudo que fizeram com eles, com essa fraude, com essa falsificação de assinatura. Eles sofrem muito também. Eu não vou generalizar, porque tem aqueles que não querem enxergar a verdade, não aceitam, acho que, na realidade, não conseguem aceitar. Tá? Doutora, eles foram nas faculdades, eles fizeram uma lavagem cerebral. Exatamente. Exatamente. É o que eles fazem, continuam fazendo, doutor Carlos. Hoje, eu estava assistindo um vídeo
da que foi eleita aqui na seccional de São Paulo, que ela... Veja o que acontece. Até o governo anterior estava fácil, estava muito bom para eles, para a sigla. Aí o que entrou um outro governo, um governo fim de corrupção, não quer essa imundície, não quer sujeira de hipótese alguma, ele quer um país limpo, ele pensa na família, Deus, na pátria. E, de repente, esta que foi eleita aqui, na seccional de São Paulo, ela disse que a OAB tem que começar a desenvolver um trabalho, que a prova é muito importante para avaliar, eu não sei o quê, mas tudo bem, aceito. E ela disse que eles têm que voltar às instituições de ensino para voltar a fazer um acompanhamento do curso de Direito. Mas até 1994 não é o que eles faziam? E por que, de repente, a partir de 1994, não mais necessário, acaba no jurídico, não tem mais a participação dessa extinta, e ela diz que ela não tem como acompanhar mais o processo. Mas por que não tem? Claro, nós temos um decreto que deu a extinção ao 19.408. E aí nós temos alguns colegas que dizem, mas tem a Lei 4.215. Mas a 4.215, amigo, é uma lei disciplinar, não é uma lei de criação, é um acessório do principal. Doutora, a 4.215, ela inclusive faz referência à criação da entidade representativa dos advogados, à época, que exatamente. Faz... Lá no seu artigo 1º, no seu artigo 1º. Ela é um acessório, e nós sabemos o seguinte, que todos os acessórios acompanham o principal, não importa se ele é um decreto ou se ela é uma lei que veio depois. Sim. Ela é uma lei de estatuto disciplinar, foi expressamente revogada, morta com o principal. Aí nós temos a 8.906, que não foi votada nas casas legislativas, que tem uma falsificação de assinatura, que coloca no seu artigo 8º um provimento, que é ato da administração pública para investidura de cargo público, e ele diz que ele revogou a 4.215. Mas como é que você pôde ressuscitar o defunto? Está morto. O acessório está morto. Sim. A doutora Cassilei faz um comentário que eu acho importante. Vão pagar por esse crime organizado, pois eles quem estão errados, e não têm o direito de nos proibir o exercício profissional criminosos. Veja que aqui tem uma questão importante a ser analisada. O fato é importante. A doutora Cassilei, ela sempre nos acompanha em todas as lives, a quem rendemos aqui a nossa grande e sincera homenagem a essa grande guerreira lá da Bahia. O que nós precisamos destacar nesse comentário dela é o fato de que o impedimento ao exercício profissional por presunção de dano. Presunção de dano é ingressar na seara da subjetividade, presumir que uma mãe grávida de seu bebê, que cuida com tanto amor e carinho, alguém diz assim, vamos matar esta criança porque ela poderá ser um assassino quando nascer. Pelo amor de Deus, gente, onde é que nós estamos? Nós estamos vivendo a subversão da sociedade brasileira. Então, nós não podemos permitir mais. Então, é isso que a doutora Cassilei está colocando. É um crime que fazem com os bacharéis em direito, que são advogados formados por formação acadêmica e não por inscrição em um instituto, um órgão de classe inexistente. Doutor Carlos? Diga, doutor Josimar. Sem contar que isso é um crime federal. É um crime contra o chefe do Estado, contra o presidente, um ex-presidente. Alguém invadiu a sua sala, né, e violou ali. E assinou por ele, sancionando uma lei inexistente. Uma lei que não seguiu. Que seja, doutora Leonice, mas isso aí... Chegou lá. A verdade que é essa, daí chegou lá. Foi praticado lá dentro mesmo pela essa sigla aí, alguém chegou lá e... Mas, assim, para nós, os meios, doutor Carlos, né, não importa. O que a gente tem a certeza e as provas em mãos é da falsificação da assinatura. Isso mesmo.
Eu vou lançar aqui uma outra questão interessante. Eu sei que nós estamos sendo assistidos aí por uma série de pessoas que inclusive não se manifestam, mas estão nos assistindo. Teve um advogado que disse, e é lá de Minas Gerais, dado o tempo já esgotou a ilicitude. Não pode isso, porque ninguém tinha ciência disso. Assim como colocaram na Constituição Federal, o artigo 2º da Constituição Federal não foi votado pela Comissão Constituinte. Inclusive, quem disse isso foi Nelson Jubim. Inseriram esse jabuti também, sem ter passado pela votação da Comissão Nacional Constituinte. Então, veja só que a ilicitude é um ato praticado já há muitos anos. Esse Congresso Nacional é uma horda de assassinos jurídicos, de leis, inclusive essa questão da Lei 12.605, o doutor João Elisafá, há pouco disse que o MEC estava adormecido, né? Como de fato o MEC foi provocado por diversas vezes. Nós não sabemos o que está lá no direito de petição na resposta do MEC, quando o presidente da República provocou a resposta do ministro para que ele se manifestasse a respeito da Lei 12.605. Doutor Carlos? Oi, diga. Olha só, existe uma lei federal 5.842, lembro, de 6 de dezembro, né, de 72, certo, que ela fala que o bacharel em Direito que praticou o estágio forense ou no judiciário, ele não tem que passar por exame de ordem algum. E ainda fala que o MEC que é o responsável para regularizar essa situação. Não, mas o MEC não tem, o MEC não regula isso. Mas olha aqui, ó, no artigo 2, a partir do ano letivo de 1973, o Conselho Federal de Educação disciplinará o estágio a que alude este artigo, garantindo a situação dos que já tenham feito nos termos da legislação em vigor. Mas ela era vinculada, doutor. Essa época, a OAB ela era vinculada ao governo. Até 91, ela mantinha um vínculo. Depois, não acabou. Até esse período, realmente, havia participação, entendeu? Tanto do MEC como da OAB, das instituições de ensino nos cursos de Direito. Tanto que, ao sair o término do recebimento do diploma, a partir do 4º ano, ele era facultativo, o estágio em escritórios inscritos à OAB, ou no serviço público, ou até mesmo no núcleo jurídico que prestava esse serviço, sempre assistido por advogados inscritos. A partir de 91, isso tudo acabou. Por quê? Ela deixou de manter vínculo, ela se tornou exatamente como as demais, privada, e na nota técnica 392 de 2013, na conclusão do MEC, tem, inclusive, um artigo dispositivo lá, que o MEC diz assim, que ele não se responsabiliza por atos ilícitos praticados por conselhos de classe. E, na conclusão, ele diz que cabe, a função dos conselhos de classe é verificar, analisar as instituições de ensino superiores autorizadas e reconhecidas e os diplomas. E, com isso, fazer o quê? Inscrever e fiscalizar a profissão. É essa a competência. Tá? Essa lei era no período que se mantinha um vínculo, mas até a própria, no seu estatuto aí, né, dessa fraude aí, desse absurdo, dessa aberratio criminis aí que foi cometido, no artigo 44, ela diz, não mantenha nenhum vínculo público. Se você não mantém um vínculo público, como é que você pode aplicar um exame por um provimento? E o que é exame? Me diz, eu quero saber aqueles que não prestaram até 94, quando resolveram pegar aquela cláusula pétrea da Magna Carta, da Lei Maior, da Constituição Federal, eu não vou falar nem que rasgaram, arrebentaram, tacaram o fogo, fizeram a maior lambança. Infelizmente, eu sei que nós temos aí vários nos acompanhando, mas, infelizmente, é isso. O nosso país está vivendo, olha, cada dia, cada minuto é um flash.
Você Doutora, entendeu? De descobertas de tanta imundície que praticaram esses governos anteriores. doutora Leonice, doutor Antônio Cláudio, doutora Aldenora e doutor Josimar e internautas, eu estou vendo a Doraci Batista, a doutora Doraci está nos falando que também tem alguns amigos que devem ser inscritos e que diz que a prova é necessária. O que é necessário? A prova da faculdade ou a prova lá daquela instituição? E outro detalhe, o que tem mais peso? Um diploma ou um certificado? Né? Um diploma que atesta a tua capacidade profissional, a tua capacidade técnica, emergido de um ato jurídico perfeito. Veja que o diploma é uma solenidade de entrega revestido de todas as formalidades jurídicas, porque a formatura da faculdade é um ato patrocinado pelo MEC. Portanto, um ato jurídico perfeito, para depois alguém dizer de que aquele ato jurídico perfeito não vale para aquela pessoa que recebeu o diploma poder trabalhar. E aí, eu quero aqui dizer, doutor Aldenora, doutor Cláudio, doutor Josimar e doutor Léo, internautas, que eu estive pessoalmente lá no MEC e falei com a educação superior sobre essa questão de colocar no diploma a profissão de advogado, no diploma de bacharel em contabilidade, de contador, entre outras coisas. E teve uma menina lá no ensino superior, lá no IES, né, que controla as instituições de ensino superior, disse que as faculdades não formam profissionais. Doutor Carlos? Ninguém me falou, e ela disse para mim, eu não vou dizer o nome dela aqui, porque eu já falei isso na plataforma da ANB lá no Telegram, mas ela disse textualmente que nenhum curso superior forma profissionais. Doutor Carlos? O que é a lei 9.000? Médico, administração... Médico, engenheiro é o quê? Mas ela disse... Mas eu quero, doutor Carlos, eu quero perguntar para a doutora Doraci Batista, né, Silva? Sim. Eu quero perguntar para ela que quem é responsável pela educação no Brasil? É a OAB? Não, mas é isso que ela está dizendo, ela também não concorda com isso. Ela não concorda com isso. Não, ela não concorda, mas ela disse que tem colegas dela. Doutores amigos dela, inscritos. Eu entendi falando que... Os doutores amigos dela, da doutora Doraci, que são inscritos, pegasse o diploma dele e desse uma lida lá, e qual foi o requisito para ele conseguir chegar a receber um certificado escrito advogado. Espera aí, uma funcional, um pedaço de plástico escrito advogado. Advogado é profissão, eles patentearam, não patentearam. O mesmo diploma que se pediu para esses doutores, a doutora Doraci, é o mesmo diploma que se pediu nosso. O MEC pega o diploma deles e pega o nosso diploma. Tem o mesmo peso, a mesma qualidade? Tem. Agora, aquele certificado, aquele pedaço de papel que essa sigla emitiu, tem muito mais validade do que o diploma expedido pelo MEC. Doutor, deixa eu só falar. Olha só, doutor Carlos. Só um pouquinho, doutor. Só um pouquinho. Pode falar. Eu quero saudar os colegas aí nossos colegas de farda, que estão com o doutor Luiz Carlos Triano Garcia, o doutor Marcos e o doutor Paulo, a quem quero saudar com meu triplo fraterno abraço a esses grandes mestres que estão inscritos lá na OAB, mas nem é por isto que eles são menos ou mais importantes. Somos todos colegas de farda. Assim como quero também saudar aqui o nosso grande presidente, aí está na tela de vocês, o doutor Marinho, nosso presidente da Paraíba, que teve problemas recentemente com a filha dele, mas está, graças a Deus, recuperada, que junto com a doutora Alcione formam uma dupla perfeita na representação da ANB. Doutor Josimar, desculpa, mas eu tive que fazer esse registro. Doutor Carlos, o advogado da lei maior, antes dele se formar, ele passa por 4 estágios na faculdade, na universidade, que são 3 na instituição e um forense. Sim. Né?
Sim. E esse último, ele é avaliado pelos 3, para fechar. Sim. Né? Então, ali ele já sai como advogado. E o forense, você atua como advogado. A Defensoria Pública, ela pega e passa a causa para como é que fala? Para os núcleos de práticas jurídicas de cada instituição. E ali nós somos responsáveis, porque eu fui responsável por vários processos. Sim. E tirei a segunda nota maior do meu grupo ali. E me sinto um advogado preparado para atuar. Doutor Aldenora, pois é, esse que é o detalhe. Doutor Aldenora, a doutora acha que esse crime de falsificação de assinatura pode estar prescrito? Não, prescrito não. Prescrito? Não. Doutor Cláudio. Não, está prescrito não. Isso aí é crime, não tem nem o que falar em prescrição. Esquecer isso, porque não tem nem o que falar em... É crime federal. Exatamente, crime federal. Não tem nem como falar em prescrição. Não é prescrito, não. Isso aí... É um crime contra o legislativo, o executivo e o judiciário. Exatamente. O fato é que esse crime permaneceu totalmente silente ao longo desses anos, até surgir uma ANB. Justamente. Ficou em berço esplêndido, mas acordou agora com a ANB. A ANB que fez ele acordar. Diga, doutora. Só um minutinho. A extinção do decreto 19.408, ele também continuou no anonimato, escondido, até a ANB chegar e descobrir o decreto 19.408, que ele foi expressamente revogado no todo e permanente. Aí, nós temos o quê? Nós descobrimos a ausência de votação nas casas legislativas e a ANB buscou a certidão de objeto e pede de votação das 2 casas que atestam que não houve votação. Aí nós descobrimos o quê? A falsificação da assinatura do presidente Itamar Franco nesse PL que não houve votação, nessa lei que não foi sancionada, não foi assinada pelo presidente, e a notícia crimes, ela ocorreu em que momento em que o fato da descoberta? Quando é que o crime se inicia? Quando há uma denúncia. Ela foi descoberta nesse momento. É isso aí. Então, não há o que se falar em prescrição. Não há o que se falar de decadência, que caiu o direito nosso de requerer aquele direito nosso, porque o crime foi descoberto agora. Então, agora começa a marcha processual de inquérito, de investigação, de apuração do crime. Então, não tem o que se falar. A regra é essa. A notícia crime ocorreu neste momento. Doutor Carlos? Oi, diga, doutor. O documento, né, no qual foi responsável por essa lei 8.906 de 94, ali o timbre ali do documento é da própria OAB. Sim. Como é que o presidente vai sancionar? Tinha que ter o brasão ali da presidência da República. Exatamente. Outra fraude. É certeza da impunidade. Tudo em papel ofício da OAB. Da OAB, pois é. Todos os documentos. Tá na cara aí a fraude. Fora a publicação da assinatura. Só para lembrar, eu peguei lá a lei, né, que foi aprovada, tudo da mesma época, e outros decretos da mesma época, é impressionante. Todos eles estão com o papel timbrado da Casa, deputados federais, da Câmara. O único que não tem é esse. Eu fiz esse levantamento, eu fiz essa pesquisa, eu fui olhando a aprovação, PL, colocação, tramitação, um por um. O único que não tem é esse. Precisa de mais? Precisa do quê? Do quê?
Está tudo aí, contra os fatos, não há argumentos, são provas materiais. E eu vou dizer uma coisa, nós não temos, não estamos aí, nós temos a ação do chefe de Estado, que nós temos certeza que o chefe de Estado nos dará, sim, essa resposta em breve, só que nós vamos, sim, a ANB vai começar a se acionar, porque nós queremos o nosso direito imediato. Já se passaram muito tempo desse crime, já tiraram muitas vidas, já deixaram gente doente. Chega! E digo mais, doutor Carlos, olha só. Pode falar. E aqui em Brasília, se alguém ou algum doutor que achar que não concorda com o posicionamento da ANB, ele pode ir até o cartório ali do terceiro ofício, na 503 Sul, e pedir a certidão da personalidade jurídica da Ordem do Advogado do Brasil, que não existe. Não existe. É outro esculacho, né? É isso aí, doutor Gilmar. Vai ter uma grande surpresa, né? Não vai ter nada. Justamente. Vai quebrar a cara. Não tem lei. Tem o crime da CNPJ, que não foi baixada a CNPJ, o decreto 11/91 não foi comunicado à Receita Federal para que procedesse com os procedimentos legais lá da Receita Federal, do capítulo especial da Baixa, mesmo que fosse um órgão público, um ente, uma agência da direta ou da indireta, a partir do momento que ela foi revogado, ele tem que proceder com isso. E não fizeram. Tem uma CNPJ de 66 lá, que está lá escrito ativa. E agora? As suas ramificações, as demais todas elas foram baseadas na matriz. A matriz não existe. Se a matriz não existe, o resto não existe também. Na verdade, nós temos que admitir o seguinte, a lei, para ser sancionada, ela tem que ter cumprido o ritual de votação. E pode parecer para alguns, antes de fazer o meu comentário sobre a parte final, quando você começa a tramitação de uma lei que ataca a garantia de direito fundamental, está escrito lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que nem mesmo uma emenda à Constituição tendente a abolir garantias e direitos fundamentais pode ser editada. O que dirá uma lei ordinária, como é o caso da Lei 8.906, que não respeitou o rito de votação regimental e constitucional, porque deveria ter, quando saiu da Comissão de Constituição e Justiça, deveria ter sido encaminhado para a mesa de votação do plenário da Câmara e dali teria que ser remetido para o Senado Federal na CCJ, apreciado na CCJ e ser levado para a mesa e votar em plenário. Mas não aconteceu nem na Câmara e nem no Senado. Portanto, aqui nós temos o primeiro problema grave, problema formal gravíssimo. Problemas materiais. Jamais poderia a Lei 8.906 impor restrição ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, nos termos que a lei estabelecer. E qual é a lei que estabelece isso? É a Lei 9394 de 96 e não a Lei 8.906 de 94. Aí, gente, eu gostaria de fazer um parênteses aqui de novo. Alguém poderia dizer que lei específica se sobrepõe à lei genérica. Ocorre que nós não estamos aqui tratando do exame de ordem, o núcleo da questão aqui é o diploma. E o diploma advém do artigo 48 da Lei 9394. E quando há pouco você falou, doutora Leonice, de que o exame de ordem, o que é esse exame? Ele é solto, ele está solto dentro da Lei 8.906. Não se explica o que é o exame de ordem. Como diz o grande desembargador Vladimir de Souza Carvalho, é uma peça solta, um radical livre dentro do ambiente do direito. Ninguém sabe o que é, de onde vem, para onde vai. E ele jamais poderia estar vigindo em razão de que ele ataca e afronta a garantia e direito fundamental que sequer uma emenda à Constituição poderia atacar. Como é possível que o ministro Nelson Jobim
à época, poderia declarar a constitucionalidade dessa lei, sabendo de que ela estava revogando, retirando garantias fundamentais que sequer poderiam ser objeto de deliberação na CCJ e muito menos no plenário. Então, é isso que tem que ficar claro. Quando nós estamos tratando dessa questão do tema específico, capacidade, capacitação da formação acadêmica, isso está regulado no artigo 48 e artigo 43 da Lei 9394 de 96. Entretanto, o ativismo jurídico do Supremo Tribunal Federal, de cuja corte ninguém mais acredita, nada do que lá se vota, se obedece, mas não se aceita, né, que esse recurso extraordinário 603/583 nada mais foi do que o ativismo jurídico e nada de ataque à análise da lei pontualmente que pudesse restabelecer o primado da lei e da ordem para devolver aos formados em direito o sagrado direito ao exercício profissional sem passar por essa prova, uma vez que já passaram lá pelo estágio supervisionado das suas faculdades. Exatamente. Eu lamento dizer, porque essa corte que nós temos, infelizmente, ela deixa a desejar, é uma vergonha para o nosso país, não é a instituição, volto a dizer, são aqueles assentados que ali estão, que nós sabemos de onde vêm as suas raízes, que tem a participação, inclusive, é de se assustar, né? Mas do próprio FHC, né? O patrono fundador do Foro de São Paulo, e que ali assentou todos estes, né? E fez esse aparelhamento geral. E aí nós estamos nessa insegurança totalmente jurídica, desacreditada, e volto a dizer, infelizmente, não vou dizer que são todos, mas nós temos uma grande maioria de magistrados, juízes, desembargadores, a salvo alguns, né, que são, infelizmente, são poucos, e muitos continuam seguindo a ditadura do STF. Ao receber qualquer pedido com referência à extinção, fraude, do exame de ordem de constitucionalidade, você não vai dar nenhum parecer favorável e vai dizer que está seguindo o rito da Lei 8.906/94. Espera aí, mas a 8.906/94, a prova material está aqui. É nula de pleno direito e é um crime federal. Exatamente. Senhores magistrados, senhores juízes, sejam pela justiça, não façam isso. A prova material está aí, principalmente os juízes que atuam na seara criminal. O doutor... Promotores na seara criminal, contrafaçam argumentos, são provas materiais. Doutora, o J. Via Pesca, não sei quem aparece a foto, mas ele não se identifica, não sei. Eu acho isso um pouco lamentável, as pessoas não se identificar. Mas, enfim, eu vou fazer o comentário dele. Ele diz assim: penso que essa assinatura fraudada do presidente configura crime contra a segurança nacional, vez que afronta ato decisório de um presidente expondo o país à intromissão, deve ser externa, intromissão externa. Até porque aqui vou fazer um outro registro. Ordem dos Advogados do Brasil. Será que tem vínculo com estrangeiro, como um tentáculo dentro do Brasil? Eu não tenho dúvida. Doutor Carlos? Diga, doutor Josimar. Eu tive acesso a um vídeo que a OAB estava fazendo parte da China. Alguns advogados, numa live, fazendo parte lá dos advogados da China. Isso. Mas, doutor Josimar, dentro do conselho tem uma sala de representantes da advocacia da China. E o Cruz Miranda fechou um convênio com a China há muito tempo. Tem vários vídeos aí de vários estados de doutores inscritos com o representante da China, elogiando a advocacia da China. Precisa dizer mais alguma coisa? Isso já foi postado, inclusive aqui o Calça Apertadinha, aqui de São Paulo, também tem um escritório
lá. E o tema, ó, doutora Eunice, doutora Eunice. E o título lá da live era OAB China. Eu sei, mas eu sei. Tem vários vídeos. Tem vários vídeos da OAB China. Aí, China. Você entendeu? Gente, olha, tem do Mato Grosso, tem de Minas, tem de vários estados. Aqui em São Paulo, você entendeu? Ó, vamos ter todos, vamos virar tanto mais de China. Ó, desculpa a brincadeira aí, gente, mas é piada. É piada. É demais isso. Nós somos submetidos, nós somos vítimas do maior crime. E agora eu fico imaginando quantos mais crimes passaram por lá. Eu fico imaginando, né? O defensor público não é advogado? Ah, ele é advogado. Só que agora ele não é advogado porque ele está a defensorar. Ah, ele está a defensorar, ele não é um advogado, ele está ali investido no cargo público, ele não é advogado. Depois que ele sai de lá do cargo público, ele não está mais a defensorar, aí ele vai advogar. Não faz sentido, não faz sentido. Os diplomas de todos são iguais, expedidos pelo MEC. Não faz sentido mais a continuidade desse crime. Esse nosso problema da OAB, com relação à OAB, enfrentam os mesmos problemas os formados em contabilidade, que são submetidos a essa mesma horda que exige um exame absolutamente inconstitucional, porque ele está revestido da mesma garantia prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, porque é um impedimento ao exercício da atividade profissional legalmente formados, né? Portanto, quando a lei do artigo 5º diz, no inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer, não é a lei que exige o exame de proficiência da contabilidade, ou a lei 8.906 que exige o exame de ordem, é a lei 9394 de 96, que é para todos os cursos. Portanto, não há que se submeter a uma reserva de mercado, um curso legalmente aprovado pelo Ministério da Educação, que todas as faculdades, uma vez inscritos e autorizados a administrar e ministrar esse curso, depois de formado, o órgão de classe só tem que fiscalizar, mas jamais impor restrições. O próprio presidente da República disse isso semana passada em uma das suas manifestações. Portanto, eu acredito, o doutor Josimar aí está para dar andamento às nossas atividades em Brasília nos próximos dias, que nós vamos nos encontrar com esse pessoalmente para apresentar uma série de documentos que nós temos aqui guardados, que cairão com uma bomba nas mãos do presidente da República. Doutor Carlos? Diga. Eu ainda vou mais longe ainda, com relação à fiscalização. Que a OAB, ela se coloca no patamar elevado, dizendo que é necessário essa fiscalização e também para separar os melhores advogados, né, dos piores, que isso não existe, porque todos nós passamos pela universidade e pelas faculdades. Doutora Lili, só um minutinho, olha só. Na minha opinião, na minha concepção, quem avalia o advogado são as partes, o promotor e o juiz, o magistrado. Realmente. Doutor Josimar, essa semana aqui eu estava assistindo até um vídeo que aconteceu aqui, né, antes das eleições aí, né, da sigla, aqui em São Paulo, na seccional de São Paulo, o absurdo, né, do advogado que tinha vários processos, né, lá no TEF para serem analisados, e a negociação no valor de R$250 mil, para pegar e sumir com tudo aquilo. Mas isso é um dos casos, são vários os casos, entendeu? Eu digo o seguinte, a profissão, quem foi que criou a profissão? Há quantos milésimos de anos existe a profissão? O advogado, muito antes de 1800, já existiu o advogado. Quem criou a profissão não foi entidade de classe nenhuma. Não foi. Eles querem medir, eles querem nos colocar na mesma régua que a deles, mas nós
não somos inscritos a essas instituições, os mesmos 5 anos de cadeira acadêmica que eles fizeram, nós fizemos, as mesmas matérias, as mesmas disciplinas. Então, não nos coloque na mesma régua que eles, porque se eles não prestam, se eles são integrantes dessa corja do Cauã-Crim, do Foro de São Paulo, nós não somos. Nós não somos. Chega, os advogados têm que acordar. Tira as vendas, pelo amor de Deus. Tira as vendas. Olha só, doutora Leonice, eu vou responder para a doutora e para os demais colegas da onde veio a palavra advogado. A palavra advogado, ela veio da Bíblia, porque o nosso advogado fiel chama-se Jesus Cristo. Não é de homem, não. Veio de Deus a palavra. Entendeu? Porque quem formou a lei dos homens foi Deus também. Quem é o OAB para falar quem é advogado e quem não é? No mesmo, o que está escrito no diploma de um advogado que tem a carteirinha da OAB, está no meu diploma também. Além de tudo, na faculdade... Deixa, doutora Leonora. Quando a gente termina a faculdade, né, com toda alegria, satisfação, não pode trabalhar e depois tem que começar a pagar o FIES. Né? No meu caso também, como de muitos, né? FIES é caro, é um contrato caríssimo, que a gente tem que pagar todos os meses, o meu está em dia, mas com muito sacrifício. Ô, doutora Leonora, não se preocupa com o candidato que está querendo chegar aí, diz que vai perdoar a dívida do FIES. Ele, ó, agora ele está vindo aí dizendo que ele vai perdoar. Sabe o que ele vai fazer? Ele está querendo se utilizar. Claro que isso daí não tem nem possibilidade de chegar, nem a se candidatar. Ele está querendo... O calcinha apertada da China, não, né? Não. Lá atrás, ele gravou um vídeo dentro do avião e ele disse assim, que eles iriam se utilizar do projeto social da Ruth Cardoso, é claro, né, que de acordo também com o FHC. E com isso, eles iriam angariar milhões de votos, entendeu? Dos coitados dos pobres. Né? Quem se engana, que acha que aquela coisa se importa com o pobre, está muito enganado. Posso dizer, era vizinho aqui, tá? Nunca se importou. Ele tem nojo de pobre. E agora ele quer fazer a obra de caridade. Ele disse assim que ele vai perdoar. Mas que dívida do FIES do povo? Se ele, ó, foi ele que, ó, ele tem que devolver. Passou a mão em tudo. O pior que vai ter alguns aí, iludidos, achando que ele vai realmente, se houvesse a possibilidade dele chegar lá. Porque, meu Deus, é maior, ele tem um enviado que ele nos colocou aqui, é esse que vai continuar. Como é que é, doutora Leonora? Na minha sala, 90%, eu creio, era FIES. 90%, imagina. Né? Quanto entrou dinheiro na faculdade nossa? Numa sala. Sala imensa, né? E a gente paga muito alto por isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que me engasga muito, não poder trabalhar para pagar. Claro que a gente faz por onde para ficar em dia, mas é muito difícil tirar. Eu acredito, doutora Leonora, eu acredito que eles vão fazer uma revisão nessa situação, porque já foi comprovada o subfaturamento do FIES, né? Então, eu acredito que eles vão fazer um trabalho aí, uma reanálise, entendeu? Do valor justo, aqueles que pagaram a mais, eu acredito que eles devem dar um crédito àqueles que estão pagando, entendeu? E reduzir esse valor. Por quê? Porque aqueles que tomaram como empréstimo no FIES não pode pagar pelo roubo entendeu? Não dá. Então, muitos estão desempregados por causa dessa fraudemia aqui no país. Muitos desempregados não estão conseguindo mal colocar o alimento dentro de casa. Como é que vai pagar uma dívida de FIES? Você vai fazer a opção. Ou você paga FIES e coloca, né? E paga por ter sido roubado. É aquele negócio, né? Você sabe que ali é bandido, mas não abre a porta e fala, entra. Não dá. Eu acredito que eles vão... Tem que ter uma saída para isso, né? O Ministério da Educação, junto com o Ministério da Economia, no Executivo, eles vão trabalhar alguma forma aí
você entendeu? De compensar tudo isso, reavaliar esses contratos. Eu acredito. Ajustar o valor devido, justo. Verdade. Aí Doutor, só uma informação. A ANB vai trabalhar nessa parte também. Só para vocês. Né? Nós estamos trabalhando, inclusive, nós vamos levar isso ao presidente da República para dar uma solução para esse caso, uma vez que as pessoas que contraíram o FIES e não podem trabalhar, enquanto a OAB enche o caixa dela e não presta contas, né? Por conta dos impedidos ao exercício profissional, o Estado brasileiro deixa de receber os seus valores, que ele desembolsou, para financiar um curso que ninguém quer, que não consegue devolver o dinheiro porque estão impedidos ao exercício profissional. Enquanto aquela instituição, arrecadando R$260 por cada pessoa, enche a burra e o Estado... Enriquecimento ilícito. Só no exame, né, doutor Carlos? Fora as anuidades, fora o dinheiro que foi parceria com Defensoria Pública, eles também levam uma parte dos advogados dativos, porque o defensor público era para aqueles estados, municípios que não tivessem, mas não é assim que ocorre. Aqui em São Paulo, aqui na região, em todos os fóruns existe Defensoria Pública, mas também existe o convênio junto a essas siglas com os advogados dativos, que o juiz vai lá e nomeia. Aqueles que não têm condições, né? E com isso eles também levam. E fora de outras verbas, né, que vêm de vários locais. Então, precisa realmente se trabalhar e analisar. E outra coisa, doutor Carlos, coloca a tarjetinha aí, ó, os colegas que querem se filiar à ANB, venha somar, venha fazer parte dessa família aqui de advogados e advogadas. Volto a dizer, tem eu nem vou chamar de advogado, mas um cidadão aí que diz que advogados da lei maior. Advogados da lei maior, sim, da Constituição, do artigo 3, da cláusula PET, do artigo 5º. É ali que está a lei maior. Tá? Então, diga, doutor Josimar. Olha só, tem cabimento uma reprovação de 146.500 candidatos no exame de ordem, 75%, né, de reprovados. Aí depois esses 75%, né, que corresponde a 146.500 candidatos, eles vão voltar de novo para fazer o exame e encher de novo o cofre da OAB. Multiplica o valor que quantos milhões foi para dentro dos cofres dele, e eles estavam precisando. Só um pouquinho, doutora Eunice. Doutora Aldenora. Assim, é o Brasil inteiro. Imagina o Brasil inteiro pagando isso aí 3 vezes ao ano. Você imagina? Mas deixa só... Isso não paga para ninguém. Isso paga com sacrifício, né? R$260 não é pouca coisa. E outra coisa, doutora Aldenora e doutor Cláudio, doutora Leonice, Josimar e internautas. Quando você paga R$260, você paga para as 2 fases, primeira e segunda fase. Mas se rodou na primeira, não vai fazer a segunda, mas já está pago. E a segunda? Tinha que devolver. Devolveu da segunda. Gente, é tudo a maior fraude que existe na face da Terra sem que ninguém tome atitude. Alguém está recebendo muito dinheiro aí. Doutor Carlos, enriquecimento sem causa. É lógico, é óbvio. É isso mesmo. É óbvio. Só um momento, a minha amiga Juliana, eu quero muito que ela venha para cá, ela fez a primeira prova, passou, não passou na segunda, tentou de novo, perdeu os 260, vai pagar de novo para começar tudo de novo. Vê se é uma coisa certa isso. Olha, assim, tem que analisar o seguinte, em 2020 nós tivemos um ano muito crítico, né? Faltou muito dinheiro naquele cofre. E nós estamos nos aproximando aí de um ano eleitoral. E aí é o seguinte, houve a eleição também deles aí, que também está uma guerra que, pelo amor de Deus, né? Entre eles mesmos, eles estão se gladiando entre eles. Porque todo mundo quer uma boquinha, todo mundo quer a boquinha lá, né? A teta do governo secou. A teta do governo secou, agora eu preciso puxar lá. Tá? E nós vamos entrar em ano eleitoral. Então, eles precisam reprovar em massa
para os Para encher doutores e os doutoras cofres. que ainda não caiu, não se ligaram, colocar dinheiro no cofre público deles. Porque isso eles mesmo. olha, tem os partidos aí, eles são de esquerda. Eles são de esquerda. Eles são uma oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Eles não fazem nada pelo governo Bolsonaro. É tudo contra, porque eles precisam de dinheiro. E agora vai vir mais ainda. Vão reprovar mais ainda e mais. Eles não fazem nada pelo governo. Até outubro. Até doutora... outubro de 2022, eles precisam botar muito dinheiro dentro daqueles cofres. E quem vai estar colocando esse dinheiro são doutores e doutoras aí. Entendeu? Que vão fazer a prova de novo para serem reprovados. Exatamente. É só multiplicar 260 por 146 mil. 146 mil reprovado na primeira fase. Multiplica por 260. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, que é promotor, e ele falou o seguinte, que qualquer concurso que se passa, que se ofere pelo menos 60% ou 70% de reprovação, é fraude. É, lógico. Me permita apenas... Isso procede... Doutora, só um pouquinho, doutora. Isso procede o que o doutor Carlos Donizete aí fala, que pode ir para R$300 essa prova, é? 260, não sei se aumentou. É 260 reais. Escreveu aí. Oi? O valor... Só se aumentou aí, porque faz muito tempo, mas até o... Realmente aumentou tudo, né? Aumentou tudo, eles têm que aumentar também, né? Claro, né? Agora eu só queria conhecer... Aumentou o combustível, aumentou a alimentação, aumentou o gás, aumentou tudo. Ele tem que aumentar também. Tem que aumentar também, justifica. Eu não duvido, não, viu, doutor Carlos, que esteja isso daí, não. Só que, é assim, eu analiso o seguinte, se você vai prestar um concurso público, você está prestando um concurso público para ser investido de um cargo público e você vai ser remunerado. E agora, nesse caso, você está prestando um concurso com provimento de Lei 8.112, que é investidura, porque o provimento deles, até agora eu não sei que provimento que é esse, se é interno deles lá, né? Interno deles. Porque o da administração pública não é. O da administração pública, você paga um valor muito menor. Se você for aprovado, você vai ser investido de um cargo público. Exatamente. Vai ser remunerado. E esse outro? Doutora, você só é aprovado, mais nada. Você não investiu de nada. Deixa eu só fazer um comentário com o doutor Luiz Carlos Triano Garcia. Ele está perguntando aqui, o doutor Carlos, o doutor Marcos e o doutor Paulo, na verdade, assim, eles querem saber se eles, inscritos, podem se filiar à ANB. Aguarde mais 2 semanas. Aí a resposta eu vou dar para o nobre colega. Aguarda 2 semanas só. E vem novidades aí. Vem novidades. Tá bom? Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Eu tenho outro assunto que eu queria colocar em pauta aqui, mas nós vamos deixar para a próxima semana. Já passamos 10 minutos do nosso tempo permitido pelo StreamYard, mas nós vamos continuar aqui debatendo, porque para nós isso aí é de extrema importância e nós não podemos jamais renunciar a essa nossa principal vocação. Aqueles que acham que a ANB está batendo sempre na mesma tecla, que estamos falando sempre da lei da fraude, da lei 8.906, o que se pode esperar de uma lei fraudada, se não esgotar até que ela seja extinta, né? Então, fiquem tranquilos, que vem novidades que, a partir do momento que nós nos encontramos agora com o nosso presidente da República, nós vamos ter outras respostas que vão nos animar bastante. Eu quero que todos vocês saibam, tenham fé, não desistam, porque os fracos caem, os fortes sobrevivem. Então, nós estamos aqui firmes e fortes, com a graça, com a glória de Deus, Dr. Cláudio, Antônio Cláudio, Dr. Aldenora, Dr. Josimar, com todos os nossos presidentes regionais, os seus respectivos suplentes, que acreditam na causa e vão firme, lutam, porque eles não estão lutando só por si, estão lutando por toda a comunidade dos advogados e advogadas da Lei Maior. Portanto,
eu ofereço agora 1 minuto para que cada um dos nossos painelistas de hoje façam as suas considerações para encerramento e encaminhar para o encerramento. Doutor Antônio Cláudio. Eu quero desejar uma boa noite a todos e quero também parabenizar a ANB por ter me considerado, tá? Ter posto, deixado eu prosseguir, eu trabalhar, eu ajudar, porque nós somos uma família, um todo, nós somos um só, tá? Com um único objetivo, tá? De vencer um natimorto, que é essa 8.606. É um natimorto, né? E fora isso, nós estamos descobrindo a verdade, estamos pondo a verdade na mesa e vamos trabalhar, porque os verdadeiros advogados somos nós. Me perdoe, os inscritos também são advogados, mas nós estamos lutando pelo nosso direito, impedido há anos e décadas atrás de trabalhar. Isso aí, perfeito. Doutor Aldenora, muito obrigado, doutor Antônio Cláudio. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho domingo passado junto ao Clube Militar. Doutor Aldenora, as suas considerações. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu fiquei meio receosa de participar, mas agradecer e dizer que realmente participar dessa família é um prazer muito grande, é uma satisfação, porque o interesse é mútuo, é recíproco, a gente tem interesse, é o mesmo interesse, o seu bem é o meu bem é o seu bem, né? Isso que importa, a gente sente isso nesse clima, nessa plataforma fechada, a gente conversa, fala o que quer, discute, chega ao denominador, alguém aperta a orelha, isso é família. Eu gosto muito de participar e quero continuar firme e forte. Aí eu estou com umas ideias boas. Eu quero conversar com o doutor Antônio para o ano que vem, para a nossa ANB Rio de Janeiro. Maravilha. Vocês, tá bom? Ok, doutora, eu quero dizer da nossa alegria, da nossa satisfação da doutora ter aceitado o desafio junto com o doutor Cláudio, com o doutor Matira, no Rio, de conduzir os desígnios da ANB. E essa grande família só pode ser uma família vencedora. A doutora Alcione, também lá da Paraíba, ela está elaborando um plano de ação para o ano que vem, e ela participará em breve, junto com o doutor Cláudio Marinho, de uma live também, para nós ampliarmos as nossas atividades no ano que vem, para consagrar aquilo que foi construído até aqui, e nós vamos ter grandes surpresas a partir do próximo ano. Então, muito obrigado, doutora Aldenora, por ter participado dessa live. A doutora foi muito importante nessa participação de hoje, assim como o doutor Cláudio. Uma pena que o doutor Carlos Matira não pôde participar, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Ele trabalha muito, tadinho. Pois é. Então, muito obrigado mais uma vez. Doutor Josimar Paes Bandeira, a palavra é sua para as suas considerações. Quero agradecer a rica oportunidade de conhecer os nobres doutores do Rio de Janeiro. Doutor Carlos, quero dizer que o nosso foco, a nossa missão é contra o exame de ordem que impede os advogados da lei maior de exercer a sua profissão de advogado. E digo mais, não só para os impedidos de exercer a profissão, como também para os advogados inscritos na OAB, porque até então esse crime ele estava entubado, esse crime estava escondido, e foi a ANB que revelou esse crime para o Brasil e para o mundo. E esse crime é um crime federal e não pode ficar impune, e as autoridades competentes têm que tomar a devida providência. Nós não aguentamos mais tanto descaso no nosso país. E que Deus abençoe a todos. E eu agradeço a todos, tanto os doutores como os doutores que estão participando, assistindo a live. Muito obrigado, doutor Josimar, mais uma vez. Você tem feito um trabalho extraordinário em Brasília. E quando confirmarem as agendas, por favor, é só me ligar. Marca as datas, marca os horários e marque o local. Eu estarei aí em Brasília. Combinado? Estamos juntos. Parabéns, parabéns e muito obrigado. Doutora Léo, para as suas considerações.
Eu só tenho que agradecer muito, mas muito, em primeiro lugar, a Deus, a ANB, ao nosso presidente, e a esses doutores, doutoras aqui, ó, maravilhosos, e várias vezes, eu, doutora Nora, de madrugada, e conversando com o doutor Josimar, doutor Antônio, e vários outros doutores que foram madrugadas e madrugadas conversando, e hoje, ver essa família ANB forte desse jeito, é uma satisfação muito grande que eu tenho, porque nós começamos ali de baixo, e hoje nós estamos nos tornando uma família tão grande e ela vai ser muito maior. E eu tenho maior consideração a todos os doutores e doutoras inscritos nessa instituição, que também foram, de certa forma, atraídos, né? E venham somar, venham se juntar aqui, ó, à família ANB, porque aqui não tem nenhuma ditadura, e nós queremos ser realmente uma família de advogados e advogadas da justiça, da lei, e fomos Muniúri e Itaí. Vamos juntos, venham. Muito obrigada e que Deus abençoe a semana de todos e a vitória é nossa. Muito obrigado, doutora Leonice. Você é realmente uma grande guerreira. Parabéns pelo seu trabalho. Todos nós, como mesmo na condição de presidência, mas você continua sendo uma grande referência entre todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero aqui fazer uma saudação ao Dr. Carlos Matira, disse que ele acaba de dizer que ele não pôde participar, que esteve num culto. Respeitamos e, glória a Deus, é uma boa causa, né? Pedir a Deus para que Ele nos proteja, nos conduza para o nosso sustento e para a nossa glória e para a nossa conquista. Compartilhe esse vídeo se você gostou. É importante que o YouTube saiba. Dê seu joinha, é muito importante. Aos doutores que nos acompanharam nessa live importante, quero aqui externar o nosso mais profundo agradecimento aos painelistas, aos internautas e aqueles que não se manifestaram, recebam aqui o meu fraterno abraço, o meu fraternal abraço, e que Deus nos abençoe, os proteja, e semana que vem, nesse mesmo horário, na segunda-feira, estaremos de volta com outras informações relacionadas a esta causa. Não desanimem, sejam fortes, sejam a verdadeira rocha, né, para conduzir essa causa tão importante de todos nós. Cada um de nós é uma pedrinha na construção desse grande projeto da ANB. Deus os abençoe, em sua infinita misericórdia, nos dê luz e sabedoria para prosseguir. Semana que vem estaremos de volta. Gratidão a todos, muito boa noite e até semana que vem. Assim seja. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa